Olá, já avisei a Naidel que eu estava entrando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi. Tô esperando a nossa convidada entrar e outras pessoas chegarem. Ó, a Naidel entrou. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Cá, Tudo bom? deixa eu botar o fone aqui Deixa eu que tá botar o dando fone aqui que tá interferência. dando. Ah, eu também tenho que ver o meu. Boa, boa. Pra não dar interferência. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Isso. Isso. Boa noite. Oi, Sandra. Oi, Gabriela. Estamos nos preparando aqui. Deu na ideia. Vamos ver se melhorou. Ah, tá bom. Melhorou? Tá bom, tá ótimo. Tá. Deus que não me acerta. Pesquisa. Tá. Boa noite a todos. Tentando tirar esse fio daqui. Aí aqui tô cheio de Oi, fio. Camila. Oi, Mone. Improvisei Tá. um lugar aqui, fiquei meio. Boa noite, gente. Vou esperar só mais um pouquinho, vamos ver se as pessoas entrarem, né? Para mim te apresentar. Ok. Mas o tema que a gente escolheu hoje para conversar. Boa noite, Sandra. Eu acho que é bem pertinente, porque a gente tem vivido e percebido que as pessoas têm, né? Isso é uma realidade hoje, para quem trabalha com pet, que eles são parte da família. Eles têm o seu lugarzinho, né? Ali no núcleo familiar, né? Um núcleo onde se insere um bichinho, um gatinho ou até mais de um. E a gente percebe que quando os animais adoecem ou acontece algum acidente, então existe um sofrimento como se a perda fosse de um familiar mesmo. Então, lidar com essa perda para muitos é uma coisa complicada, né? Então, a minha ideia, né, a nossa ideia foi chamar alguém para conversar sobre esse tema, de como lidar com a perda. Oi, de como lidar com a perda, né? Então, a nossa convidada de hoje é a Naidel Daiello Coimbra. Ela é psicóloga, ela tem 32 anos de experiência com psicologia clínica, dependência química, cuidados paliativos e doenças crônicas. Então, ela tem uma bagagem, né, com pessoas, mas a gente vai, eu acho que se assemelha muito, né, até por tudo que eu relatei, afinal o pet, ele se tornou um membro da família, e para a gente falar então sobre esse assunto, sobre os vínculos, sobre como que esses vínculos acontecem, até
de que forma que esses animaizinhos, né, as pessoas escolhem fazem essas escolhas, né, de ter os animais. Então, Naidel, tá contigo a bola. Pois é. Boa noite, gente. Né? Primeiro falou a Cecília comigo, me perguntando, né, uma outra semana do tema, né? E depois conversando com a Joaquina, eu fiquei pensando, gente, por onde a gente aborda, né? E hoje ainda conversando, eu fiquei pensando assim, o que primeiro nos faz pensar em ter bichinhos, né? Em ter o nosso animalzinho. Porque aí que já começa essa escolha por esse momento que implica com... Já inicia o vínculo aí, né? Já tem um motivo total, forte. né? Às vezes a gente pega um filhote, às vezes as pessoas se questionam e me perguntam muito, né? Até porque, assim, né, gente, além de psicóloga formada, eu tenho alguns pets em casa, né? Alguns vários. Alguns vários bichinhos, né? Eu até vim me escondi nesse canto porque eles estão fazendo horrores com o dia de chuva hoje e a barulheira é terrível, né? E a gente fica pensando assim, se a gente pega um bicho, o filhote, a gente quer um cachorro pequeno, a gente quer um gato assim, assado, nos serve um idoso, um bicho adulto, né? Na nossa demanda, Sim. o que a gente pode dar conta também, né? Quem tem bicho sabe o que filhote dá de trabalho, né? Mas sabe o que um Sim, idoso sim. demanda de cuidado. Né? Então era um Sim, pouco entender verdade. também, né, para essa nossa conversa, assim, o que nos mobiliza primeiro a escolher, né? Que tipo de escolha, né? E que relações a gente estabelece com esses animais, porque as relações, quando a gente escolhe estar com alguém, né? As nossas relações amorosas sempre têm expectativas e idealizações. Quando a gente se apaixona, a Sim, gente acha que é para sempre, que nada termina, né? é verdade. E a gente vive inebriado disso, né? Só que as relações, elas têm o seu tempo, algumas se estendem, né? Outras nem tanto. E os nossos bichinhos, de alguma forma, eles vêm nos ensinar que a gente tem que lidar com uma coisa que é bem cruel, que é com a finitude e com o tempo. Né? Nós não somos donos desse tempo, né? E às vezes as coisas nos Verdade. surpreendem, né? E aí como é que ficamos, né? Então eu acho que é Verdade. muito mais para uma troca, para poder ouvir, E né? o, Quem está e o, se- participando. e o ser humano tem uma noção muito errada de controle, né, disso, né? Que acha que a Sabe gente tem algum controle sobre algumas coisas, mas está bem cuidado, mas tá, né, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas às vezes não acontece exatamente da forma como, né? Mas eu vou fazer de tudo para ele durar 18 anos, 20 anos. E, né, e procuram fazer o melhor sempre, todo mundo quer fazer, né? Procura fazer o melhor dentro do que acha que é o melhor, né? E daqui a pouco acontece alguma coisa, né, que surpreende, que As é nossas, bem isso. a gente idealiza uma relação, normalmente a gente idealiza um para sempre que sempre acaba, né? Para sempre não existe, né? Mas tem todo um investimento, né, afetivo, de tempo, de cuidado, financeiro, né? Eu me lembro de uma época que os mais antigos, avós, tias, para eles bicho era na rua. Bicho é bicho, gente é gente, né? É um jeito dele É, dar. Tem gente que tem esse entendimento. O bicho não sobe aqui, não sobe ali. Outros não, dormem com o bicho. Né? O bicho é com quem a gente conversa, é o parceiro. Então, nessa expectativa, a gente constrói, né, uma relação muito forte. Né? É fácil perder nossos animaizinhos? Com certeza não, né? Quem já perdeu sabe. tem uma forma de se preparar para isso, Naidel? Eu acho que a gente tem que, pelo que tu começou a falar, Joaquina, assim, eu digo sempre para os meus pacientes e digo para mim também que controle não existe. Controle é a coisa assim inexistente, mas a gente tenta, né?
Claro que quando a gente está vivendo uma relação amorosa, a gente não fica pensando no fim. Senão a gente não entra, a gente tem que colocar os dois pés dentro, né? É, Mas a gente tem que se dar conta que as relações dão certo o tempo que elas duram. Né? E eu acho que com os animais isso é uma coisa assim interessante, até porque eu tenho filhos, né? O quanto sim, eles ensinaram do luto para os meus filhos. Porque eles vão antes da gente, de um modo geral, né? Eles têm um tempo mais curto, então a gente também tem que aprender a lidar com a possibilidade do luto. Tá? Então, quando a gente pega um animalzinho, acho que tem que apostar tudo, tem que fazer o máximo, mas o se preparar é poder pensar no significado que aquilo tem e o que nos sobra quando a gente não consegue levar adiante. Tá? Como é difícil uma sim. decisão, alguém já passou por isso, né? De ter um bichinho que está sofrendo horrores e que ele não tem mais o que investir porque ele está sofrendo e a gente fica segurando, né? Na experiência clínica, e a gente pode trazer com pessoas, isso também é difícil. Quando a gente tem um paciente crônico, às vezes a gente tem que autorizar ele a ir embora. Né? Porque ele fica para não nos fazer sofrer. E aí a pessoa fica lá se segurando, com dor, bancando uma dor maior que ela. Né? E isso é muito ruim para quem está doente. Né? Então, acho que às vezes a gente ser generoso com os nossos bichinhos é aceitar a finitude deles. É dar o tempo Ah, eu deles. sempre falo isso. É uma questão de generosidade, né? Eu E é também falo difícil. isso sempre. Olha, fechou, né, Joaquina? Porque a gente quer segurar quem a gente ama mais tempo, né? Sempre. Né? Mas a gente às vezes não se pergunta o que é melhor para o outro lado. Então, acho que o exercício de empatia nas nossas relações nos ajuda a construir esse momento que vai chegar, né? E vai chegar antes para os animais, né? E aí tem o tamanho, o porte tal, o bichinho dura menos, mais. E às vezes a gente fica numa coisa muito onipotente, a gente tem isso, né? De achar que se a gente fizer direitinho, dá certo. A gente vai, Eles tudo vão vai viver sair como 30 a gente anos, quer. 50, né? E às vezes a gente fica muito preso e muito sofrido. Quando não dá certo, a gente se culpa. Porque isso é nosso, né? É, Ser humano, a gente sempre acha que a gente poderia ter feito diferente. é Ah, mas verdade. Eu lido, né? é, E isso é um outro assunto que é do processo do luto, né? Que não era exatamente a proposta, né, hoje, mas que isso se insere num outro lugar, né? Onde a gente faz uma relação de negociação, a gente faz tudo, a gente faz promessa, a gente vai tentando até entender que não depende da gente. Então, eu acho que esse tu, exercício de empatia e de generosidade, ele é realmente. Agora, como que a gente faz com a saudade, com a ausência? Bom, aí é outro outro assunto, papo. né? Tu estavas falando de, às vezes depende da raça, e é verdade, Uhum. né? Que os animais pequenos, eles têm até pelo metabolismo, a expectativa de vida deles é maior, né? Os Uhum. animais de pequeno porte. Aqui no meu prédio, tem um vizinho que tem uma cachorrinha não, é uma São Bernardo, né? Ela é enorme, ela é gigante, ela deve, sei lá quantos quilos ela pesa, mas ela tem 7 anos de idade. E ela é uma velhinha, com 7 anos, né? Então, assim, ela anda devagar, né? E eles sabem que ela já é pro porte dela, ela já é um animal Sim. idoso, com 7 anos, né? Já está entrando na fase, a gente Uhum. já considera, né? Um animal desse porte, um animal que está entrando na senilidade já. Verdade. Então, e eu vejo assim eles entendem isso, né? Eles sabem que ela vai ter uma expectativa menor pelo porte e tal. Mas às vezes, né, não é bem assim que acontece, as pessoas ignoram essa informação, né?
que têm eles têm uma expectativa de vida, às vezes, que não corresponde com a nossa, né, expectativa. É que a gente às vezes fica só na paixão, né, Joaquina? A gente se apaixona pela ideia, pelo animal, e não considera todas essas coisas, né? Se fosse assim, a gente escolheria só bichinhos pequenos, mas não, os grandes também são escolhidos. E os pequenos vão durar um pouco mais, né? Não é? Eu vi tem relatos, né, e trabalhos feitos a respeito da ligação do tutor com o animal, que seria como de um filho, né? Que seria a mesma relação, inclusive a liberação de neurotransmissores que tem relação com a maternidade, né? Alguma coisa assim. Não sei se tu tem... Eu leio bastante essas coisas de animais, até porque, né, sou alguém que tem alguns animais, como diz a Joaquina. Mas até me lembrei de uma paciente que ela diz assim, que ela foi mais dura com os filhos do que com a cachorrinha. Né? Os filhos não podiam fazer bagunça na sala, não podiam isso, né? E que a cachorrinha olha nos olhos dela e ganha ela faz direto, o que quer. Né? Porque ela disse com os filhos, e aí era a expectativa dela, eu tinha uma responsabilidade de educar, X eu não podia me deixar comover tanto, né? Com a cachorrinha, né, ela é a dona da casa, né? Os filhos até reclamam, os filhos são adultos, agora, pô, mãe, né? Ela pode tudo, né? E casualmente são duas pacientes que estão com... os dois cachorrinhos estão velhinhos, são duas moças que já estão, né? Então a gente trabalha isso em terapia, a gente já tem conversado desse receio, porque aí já é bichinho que tem que ir toda hora no veterinário, já tá com isso, já tá com aquilo outro, né? Hoje eu vou ter que desmarcar porque eu tô cheia de agenda com a fulaninha, né? Então realmente tem uma coisa no olhar deles, na questão que a gente estabelece, e eu digo que os bichos são meio que nem os filhos numa questão, né? A gente tem afinidades diferentes com cada um. Quem tem um só, é uma relação. Quem tem mais de um, sabe. O pessoal que me perguntou, sabe o nome de todo mundo? Eu conheço o miado, eu conheço o jeito de cada um. Pelo vínculo, tá? Tu estabelece uma relação, né? Onde a gente começa a reconhecer, né, algumas coisas do que é do temperamento daquele bichinho. Sabe que com criança pequena, os bichos nos ajudam e nos ensinam até a ensinar para as crianças limites. O limite do bicho, né? Às vezes, mordeu o fulaninho, sim, mas a criança está lá apertando, está lá invadindo o espaço da comida. O Lucas foi mordido porque ele ia toda vez mexer, o Lucas é meu filho, né? Conhece, né? O cachorro ia comer, ele metia o rosto, a mão, atrapalhava, o cachorro era dele. Até que um dia o cachorro mordeu, né? Então, os bichos também, eles são assim, mas eu digo, a gente não faz deles anjinhos, eles dão trabalho. Eles têm temperamentos os mais diversos, né? É verdade. São os nossos animais, né? E a gente estabelece uma relação de cumplicidade. Às vezes é a nossa companhia, né? Tem gente que vive com o bichinho. Com certeza, tem muita gente que tem como companhia o bichinho, né? E eu escuto, eu já ouvi muito assim, olha, esse bichinho é a minha vida, eu não sei o que vai ser de mim se acontecer alguma coisa com ele. Então, isso já, assim, é um tipo, não admito que, sabe, que o bichinho parta, né? Então, a gente já imagina que se acontecer alguma coisa, vai ser sofrido, né? Falou em bichinho, é difícil, né, lidar com isso, a gente... Amor! Né, que eles têm um tempo, que a gente tem que se preparar, né? Acho que para tudo, né? As perdas em geral, lógico que quando é um bichinho ou é alguém da família é bem mais complicado, é um vínculo diferente, né? Mas é uma perda. Os bichos, de alguma forma, eles nos ajudam a nos preparar para essas perdas, né? Porque a gente, de alguma forma, é um ensaio afetivo, né?
E eles, realmente, esse tempo já vem, não é algo que a gente possa mexer. A gente não pode mexer com isso. A gente pode dar... Eu tive a experiência de pegar um cachorro muito idoso, que eu não sei que idade tinha, veio assim, mais estropiado, velho. Foi o Lucas que socorreu, né? Todos meus... A Renata salvou, a Marina, o Lucas, sempre eles me apresentavam. A frase era, mas ele ia morrer na rua. Ele ia não sei o quê. E aí vinham para casa, né? Quando eu olhei o cachorro, eles me ligaram, mãe, o cachorro. Eu digo, tá, mas e agora, né? Vou levar, eu digo, tá, eu vou ver, vou falar com as amigas protetoras, tentar a adoção. Quando eu olhei o cachorro, eu pensei, ninguém vai adotar esse cachorro, de jeito nenhum. Ele era tão feio que ele era lindo, sabe? Quando a gente se apaixona perdidamente. Aham, Pois é, aham. ele ficou 6 anos conosco, né? Os últimos tempos foram bem difíceis, ele convulsionava, ele morava na minha sala, a caminha dele, né? A gente levantava da noite para atender. E foi uma experiência diferente. Eu peguei um bicho que eu não sabia idade, não tinha expectativa, mas que eu sei e tenho certeza que ele foi extremamente amado, cuidado esse tempo que ficou conosco. Então, isso me confortou Isso é muito mais, isso. né? Do que a Tocou questão, num ponto. né? Porque às vezes o conforto é esse, saber que a gente fez diferença na vida daquele Aham, animal, né? E o guri, né, exatamente. que acabou, a gente tentou todos os nomes, ele acatou o de guri, né? Foi uma experiência, e tanto que essa experiência nos deu a ideia de que se a gente for socorrer eventualmente, era para socorrer os mais velhos, né? Que às vezes estão em abrigos, estão na rua, então são como, e um filhotinho é muito bom, né? Socorremos um recentemente, tá querendo comer a casa. Ele já tá maior, ele veio como um cachorrinho PP, ele tá com 18 quilos. Ah, tá. Isso aconteceu aqui em casa também. Assim, né? Então, assim, no meio da pandemia, vocês imaginem quem adotou o PP, né? O nome dele é pequeno, né? Então dá trabalho, às vezes eu fico cansada, digo, gente, eu tento atender, eles latem no meio da consulta, que eu tô atendendo em casa, né? Ok, quando vê tem um enfiado, né? Mas eu acho que Tu falaste uma coisa que eu costumo falar agora, tu comentaste, mas é uma coisa que naturalmente, assim, eu converso com as pessoas quando os animais, a gente sabe que ele vai partir, já foi feito de tudo, a gente já, né? Então, eu sempre digo isso. Olha, ele teve a chance né, de ter uma pessoa que cuidou. Imagina se ele não, né? não Fizeram tiver isso. tudo, foi feito tudo que era possível, né? Ele foi cuidado, ele foi amado, ele, né? Foi feito que se achava que era o melhor a ser feito, né? Então, eu acho que a missão era essa, né? E também adotei uma cachorrinha de rua já adulta. Hoje ela é minha filha e minha companheira. Nem posso imaginar o dia que ela partir. Olha, né? Né? Justamente essa a dificuldade, né? Que Eu vou, é... é difícil, né, Joaquina? E eu vou dizer assim, eu me permito chorar tudo que tem para chorar. Chorei pelo guri, como chorei antes do guri pela Mel, né? Porque eu tive bicho desde criança, né? Meu Sim. pai me chamava de Dona Palmira Gobi quando eu era criança, né? Eu sempre acabei juntando, né? E eu acho que tem esse sentimento. Eu sempre chorei, eu me permito luto pelos meus bichos, né? Mas nunca desisti de ter outro, porque eu sei que esse é o tempo deles e o ciclo continua, né? Eu tenho uma amiga que agora definiu o seu último bichinho. Ela chegou no ponto, bom, este foi meu último, eu tô com tal idade, não quero mais, né? Eu acho que são escolhas. Quando a gente pega um filhote, a gente tem as lembranças de filhote, que nem, né? O álbum, todas as Uhum. gracinhas, o sofá que comeram, né? E vambora, né? Quando a gente pega um bicho adulto, são outras relações, mas o É outra afeto experiência. são experiências diferentes, mas a experiência de perda é uma coisa que a humanidade não sabe lidar. Nós ainda não É. aprendemos muito, né? E a gente às vezes É a fica única muito coisa que é focado. certa, né? Que ninguém vai ficar para semente, mas
Eu acho que mas é difícil de lidar. e a gente está vivendo um momento onde as fantasias e os fantasmas de luto eles estão muito presentes. Né? Nós vivemos no meio de uma pandemia, né? A outra pandemia que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com AIDS na época que não tinha remédio. Porque eu digo assim, a minha primeira trajetória foi trabalhar, as pessoas tinham uma testagem e morriam dali um mês. Não tinha remédio, não tinha recurso. Então, um pouco de aprender a lidar com a dor, eu fui aprendendo a lidar com essa questão. A primeira paciente que eu me dei conta que ia morrer, e era, na época eu tinha 20 e poucos e ela tinha 37, ela me parecia uma senhora, né? Hoje as coisas mudam, né? Eu me lembro que eu fui para casa, fui no hospital de clínicas, ela fui para casa e chorei uma tarde inteira deitada no sofá. Me deixem de chorar aqui, né? Porque nos bate a impotência. Né? A gente nunca está preparado para perda, eu li aqui agora, né? A gente só tem que entender que a perda, a gente não tem como fugir dela. Tá? É, Que a gente vai ter que passar, mas a gente realmente não se prepara. Eu fui aprendendo a lidar não com o não sentir. Eu digo até no consultório sempre para os pacientes, existe neutralidade terapêutica, não afetiva. A gente lida com pessoas e as coisas acontecem na confiança e no vínculo, senão não acontecem, né? Então a gente tem bichinhos que confiam na gente, a gente somos tutores, responsáveis, não queremos perder, mas a gente começa a ter que trabalhar a ideia não de ficar pensando quando vai terminar. Isso a gente não aproveita hoje, né? verdade, Mas aproveitar muito hoje, né? Porque na realidade a gente vive hoje, né? Quando me dizem que a verdade. única garantia é a morte, eu digo, não, a única garantia é a vida, né? Eu não sei o Se a que vai gente for acontecer amanhã. viver com aquele medo da perda, já fica triste, né? Já É, entristece. Ah, um dia vai, vai, mas eu acho que e depois tem que, eu acho que viver a perda, né, também. porque Chorar, sentir se a gente. saudade, vai fazer parte, né? Mas Tem gente eu que. acho que tem que valorizar o que foi feito, o que foi cuidado, o que foi, Exatamente. né? Gente, sempre a gente vai achar que a gente devia ter feito. Se a gente tivesse feito algo diferente, né? É, A gente tem um compromisso que eu digo que é com a onipotência, assim, terrível, né? Eu digo que culpa e onipotência são parentes, né? Porque a gente sempre acha que se a gente fizesse tal coisa, né? diferente. É diferente. Quem está aqui é porque faz, né? Quem está nessa live aqui não é porque não gosta do seu animal, né? Não é porque acha que isso é uma bobagem chorar por um animal, né? Mas a gente tem que trabalhar isso numa dimensão de que isso não se torne tanto sofrimento que a gente às vezes não aproveita a relação com o nosso animalzinho. Né? Quando a gente fica muito preocupado enquanto vai terminar, a gente não aproveita o que vai fazer, né? Eu sempre É me lembro do verdade. jogo, eu sou mais antiga, né? Já não sei a idade de todo mundo, né, Joaquim? No jogo do ferrolho, tá? Que eu digo que é um pouco como a gente se relaciona com a vida, né? Tem aquele que fica, o ferrolho é um jogo de bater, né? De correr e ser pego, né? Tem um que fica ali com a mão sempre botando para não joga, não brinca, porque ele tem que garantir que ele não vai ser pego. Tem aqueles que mais abalada a carreira, nem então, são pegos, né? E tem quem dose isso, né? Às vezes eu sou pego e às vezes eu fico protegido. Então, nas relações com os bichinhos é mais ou menos isso, né? Se a gente joga toda a nossa expectativa de felicidade, de companhia neles, eu acho que fica pesado para eles também. É Né? verdade. Ninguém consegue dar conta de nos preencher completamente, né? E aí, quando eles não estão, o mundo realmente desaba, né? Passar pelo Verdade. processo de luto é uma coisa, sucumbir, e eu digo que o luto ele é um processo, mas ele não acaba porque a ausência ela passa a existir. Não vai voltar atrás, não vai ter de novo aquela, né, o bichinho, a pessoa, a relação. Terminou, terminou. O que fica pra gente é o que a gente viveu naquilo, né? O É quanto a gente verdade. investiu, o quanto a gente se deu, né? Aproveitou. É, Né?
E sabe que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha animais, e até nem foi bem fora do contexto, assim, eu nem me lembro mais, foi numa cidade na Serra, alguém que eu estava conversando e me contando dos animais dela, sabe? Como é que era, como é que ela cuidava, como é que eles comiam, porque tinha que botar para dormir era assim, era assado, para comer era assim, era assado. E me ocorreu na hora, assim, que eu disse para ela, eu disse, bah, mas nessa situação aí, tu não pode morrer, né? Porque quem é que vai Exato, cuidar quem dos vai teus cuidar? bichos dessa forma? Né? Ninguém. Tu imagina, era tanta, assim, ela criou e ela tinha tanto, como é que a gente diz? Era uma rotina, uma coisa que os animais Aham, estavam sim. acostumados, porque o fulano, se não fizer assim, ele não vai dormir, não vai comer, não vai. Então, a gente também cria alguns problemas, né? Às vezes, de Tu tá dependência. falando isso e eu me lembrei, tem uma pessoa que falou aqui de trauma com os gatos, né? Deixa eu ver o nome aqui, até a Áurea. Mas, Áurea, parece que tu teve outros que mesmo traumatizado, né? Teu bichinho ainda acaba sendo uma opção, porque eles são tão bons, né? Que a gente não esquece de nenhum, né? Eu sei, Ah, não, mas esquece. a gente não esquece, mas a gente retoma e se apaixona por outros, né? Porque o amor não divide, o amor soma. Sempre tem lugar, né? Aham, Eu digo que é sempre uma relação de adição, né? A gente não vai amar é menos e verdade. dividir, né? E isso que tu Aham. fala, eu me lembro às vezes quando a gente está com um bebê pequeno, e eu com mães que atendi ao longo, eu trabalhei bastante com gestantes também, e gestantes soropositivas, tinham às vezes diagnóstico de bebê, né? Então, e às vezes me dizem assim, não, mas o fulaninho, ele só dorme se for com a luz assim, se for em tal posição, ele já isso, ele aquilo. Eu digo, ai, que idade tem bebê? 1 mês. Não é o bebê. Somos nós que colocamos, Sim, não é o bebê, né? não é o bebê. Somos nós, né? E é Aham. exatamente, às vezes a gente atribui para os nossos animais, até porque usufrui muito da companhia deles, coisas dos nossos desejos, né? Do que a gente É acha verdade. que é importante, né? Do que a gente atribui. Tem gente, o fulano não faz isso, o fulano não faz aquilo, né? Bom, como é que a gente constrói essa relação, né? Às vezes trazendo ela para uma coisa mais real. Um bebê de 1 mês não define se a luz acesa ou apagada, porque ele não tem muita noção disso, né? Mas a gente vai construindo esses hábitos em tudo na vida da gente, né? Só que o tema é que é exatamente assim, ó, como é difícil pensar em perder. Só pensar, imagina perder de fato. E já vi que alguém falou que é isso, a gente perde, a gente sofre, traumatiza, mas vai de novo, né? É. Mas por que será que a gente E vai de novo, né? outra questão é que às vezes eu acho que, por exemplo, um animalzinho que tem uma doença crônica, por exemplo, ele é um renal, né? Ah, Ou ele tem um câncer e faz uma cirurgia. A gente sabe que às vezes a expectativa ela não é, mas a pessoa tem tempo às vezes para se preparar, né? Para exato. isso, eu não sei se é assim que funciona, mas o que eu vejo assim, né? Não sei É que eu acho que sim, na mas aqui é psicologia, diferente mas de uma coisa que repentina, abrupta, um luxo, né? né? Mas ao mesmo tempo a doença crônica, né, ela nos faz trabalhar o medo cotidianamente, né? Porque tem um dado posto ali, né? Tu vai lidar com aquilo. E mesmo assim, a gente tem dificuldade de aceitar quando acontece, né? Eu me lembro eu vi que tem algumas, até gente, colega, psicólogo, gente que, né, amigos, assim, que acho que talvez eu tenha até me escutado falar isso. Eu me lembro que eu trabalhei com dependência química e quando meus pacientes recaíam, eu ficava para morrer. Meu Deus, lá, né, no início da carreira, o que eu fiz de errado? Será que eu disse, mas será que eu não vi? E com certeza eu fui melhorando com o tempo, a gente vai amadurecendo, entendendo, bom, talvez eu tivesse que ter tomado essa ou aquela atitude, né? Mas Legal. eu me lembro que eu tive um supervisor que me dizia assim, tá, mas com que grupo tu tá trabalhando?
E aí eu dizia dependentes químicos. Por que que eles estão no grupo, né? Por que que tu tá tratando? Porque eles têm problemas com substâncias, né? Bom, então é previsível que, se esse é o problema deles, eles vão exatamente fazer o quê? Recair. Então tá, né? Tu trabalha com um grupo de suicidas, né? 10, 5 se matam. Eu digo, ai que horror, eles, mas que grupo era? De suicidas. Então, às vezes, a gente fica ainda desfazendo do que a gente sabe o que vai acontecer. Né? A gente acha que a gente muda, né? E não muda. Né? Dependente químico, normalmente, quando é mais severo, o jeito que eles sabem se divertir, comemorar, é usando droga. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com essas questões. Senão a gente Sim, idealiza e estabelece aquela relação, não, ele me disse que não vai mais fazer. Não existe isso, né? Então, quando tem as coisas crônicas, mesmo a gente sabendo, a gente consegue negar, né? Mas se, né, quando a gente passa por situações de ter uma questão crônica, a gente fica esperando a cura, né? A ciência vai descobrir. Se eu fizer, quanta gente faz um monte de coisas até que não são indicadas no desespero, né? Se te disserem que injeção na testa é verdade. bom, tu é capaz de tomar na hora que tu tá com uma doença crônica. É. Né? Eu vi Uhum. gente parar tratamentos, né, de AIDS porque acreditaram que o sol ia curar. E o sol é ótimo, super indico, mas tinha que tomar a medicação também, né? E aí se sentiam muito Verdade. traídos quando a coisa não funcionava. É difícil perder, né? Muito difícil. Mas é um processo É. e se preparar para isso não é ficar pensando nisso. Eu É acho que mais para aproveitar o outro. amenizar, eu acho que para amenizar, realmente, eu acho que tem que dar o valor àquilo que foi feito, né? Não aquilo que não foi Exatamente. feito, ou assim, não pude, não, né? Eu queria que vivesse até os 20 anos, mas então, mas foi cuidado, né? Muitos foram Uhum. recolhidos, estavam na rua passando fome, né? Imagina se não Muitos foram tivessem achado escolhidos. alguém para cuidar. Uhum. Muitos tiveram doentes, né? Foi feito tudo o que era possível, foi bem cuidado, foi bem alimentado, né? Então, eu acho que talvez essa visão de, né? E entender que existe, né? A finitude, né? Os animais, eles têm alguns vão ter uma expectativa maior, outros menor, né? Exatamente. E fora os imprevistos, né? É que sempre eu digo assim, quando a coisa está longe da gente, é mais a gente olha de um jeito, quando se aproxima é outro, né? A gente às vezes fica pensando, não, isso aconteceu lá adiante, né? Se a gente tem um animal, acontece conosco, não tem como fugir, né? É uma coisa Né? que faz parte do pacote. Né? Tem duas fazendo horrores, elas vão lá em cima e jogam as coisas na minha cabeça. Daqui a pouco voa um controle de lá, elas estão subindo e descendo enquanto a gente conversa, né? Então, assim, ó, tá no pacote e talvez a gente possa aproveitar mais isso como aprendizado, né? Eles são tão fantásticos que talvez até por isso eles não fiquem tanto tempo, né? Eles vêm e nos dão, Verdade, eu acho que às vezes eles nos dão mais do que a gente até dá para eles, né? Então, assim, verdade. é poder realmente ficar com a coisa boa, né? Que é aquela pergunta que a gente faz, né? Se tivesse que hoje eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Foi bom, né? Senão a gente fica se privando disso, fica só sofrendo, né? E quando as doenças são Curtir, assim, curtir que tá tudo bem, né? Olha, tá tudo bem, ela tá bem, ou se tem alguma coisa a gente está tratando, então vamos curtir, né? Vamos viver esse tempo e, e quando tiver que né? ser, Eu acho que isso nos fortalece, né? Nos faz, eu acho que os bichos nos trazem uma coisa de humanidade importante, né? Porque eles dependem da gente, tem uma fragilidade. Tem gente que diz, não, o bicho assim sobrevive na rua, bicho vira-lata, eu digo, eles morrem em 2, 3 anos. Não é verdade, né? Eles são muito dependentes, né?
E isso nos faz ficar com essa sensação de que tudo é conosco mesmo, né? Mas a gente não é dono desse tempo de vida deles, né? E não, realmente, por experiência própria, né? Quem já teve muito, e eu digo assim, por que que eu tenho mais bichos, né? Porque a experiência é tão boa que eu repito, né? Eu digo que é mais Verdade. fácil alguém que ficou viúvo casar de novo se teve uma boa relação, né? Porque quem teve uma relação tende a querer repetir, né? Se fica mais espiado quando foi muito ruim, né? Aí, às vezes tu vai para tentar checar, mas é mais É, fácil, né? aham, A experiência valeu, né? É é importante verdade. lidar com a perda. Pena, né? Que não tem um manual de lidar com perda, né? Mas eu sempre me pergunto, será que a gente está conseguindo realmente aproveitar o hoje? A gente vive muito com o olho no Medo, futuro, lá, né? lá na frente. Lá na frente, né? E não adianta, a gente planeja tudo em linha reta e a vida nos mostra que é, né? Eu peguei um Que não gato é também, assim. não sei a idade, eu não tinha expectativa. Comigo ele ficou 19 anos, então ele era bem jovem, né? Como já tive gato que envelheceu mais rápido, aí é uma questão de metabolismo, ah, como as Genética. pessoas, genética, né? E que foi antes. Ah, bom, né? O esquisito. Esquisito era, né, uma figura, né? Minha filha pegou um gatinho, daqui a pouco descobriu, né? Acolheu, juntou, que tinha felve. Foi uma experiência dolorosa, né? Porque o bichinho foi muito cedo. Então são coisas, né? E ela pegou outro gatinho e o gatinho tem felve e está bem e vamos lidando, né? Mas é uma caixinha de surpresa, como as pessoas. A gente, quando entra na relação, a gente entra meio idealizado, né? Mas a gente não tem certeza, a gente tem que construir. Né? Não tem É outro jeito. verdade. Né? Eu adorei a parte do que tu falaste, que alguém comentou que tinha mais de um, já tinha perdido mais de um, e Aham, que o foi amor soma, né? O amor só. soma. Né? Não tem. Às vezes eu vejo até com as pessoas dizem, eu vou ter um segundo filho, mas será que eu vou conseguir amar como o primeiro, né? A gente tem a coisa do amor como uma coisa exclusiva. Eu digo, ih, amor é que nem inconsciente, isso é papo de psicóloga, né? Sempre tem mais, é adição, não tem ou, é tudo mais. Cabe tudo lá dentro, né? Legal. Aham. E eu vejo, É, eu acho que são. as pessoas repetem porque vale a pena, né? Às vezes a gente repete também o que não é bom, mas isso é outro assunto, né, gente? É É outro assunto, é. outro Bichinho é departamento, bom, né? bichinho é bom. Bichinho é bom, né? E dá trabalho, sim, e dá despesa, e tem uma série de coisas, por isso que é todo um investimento, né? E às vezes a gente tem a sensação, e as pessoas dizem, mas eu fiz tudo direitinho, que mesmo a gente fazendo direitinho, a gente não controla tudo. Nos frustra muito é quando a gente tem a sensação que a gente não é merecedor, que a gente é legal, que a gente é gente boa, que a gente cuida. Gente, acontece com gente boa também isso, né? Bichinho de gente que não é É, tão boa, gente boa, a situação. A diferença é que os bichinhos de quem tem empatia e afeto são mais bem cuidados. Com certeza, né? E quem tá aqui é é porque verdade. gosta e cuida, né? Não, não É tem, não tem, verdade. tem os curiosos, que bom, tem gente que nunca teve. Eu tive uma paciente que teve, um paciente que até já faleceu, ela teve um bichinho que adoeceu e faleceu. Ela jamais quis ter outro bichinho. Primeiro porque ela se sentia traindo a memória daquele, né? Do Então, fã como que se não puder, faleceu. é a coisa que eu digo, não podia somar. Eu vou estar traindo, né? E segundo, para ela a dor foi tão devastadora, mas isso era uma coisa dela de lidar com as dores, né? E era por isso que a gente estava em terapia mesmo, né? Que ela achou que não suportaria perder de novo. Então, tem vários jeitos de se relacionar. Como o medo trava, né? Porque poderia ter uma experiência bem legal, uma outra experiência, podia ter né, um Exatamente. outro bichinho, Não. né? E viver uma outra história bem legal com, né?
Aquela coisa que a gente E o vai ver nas medo, medo trava. as viúvas eternas, né? Perdeu o marido, nunca mais, né? Não, a gente pode olhar os recortes, parece que é uma traição, né? E não Sim, é, né? Esse amor, ele produz, né? Então, às vezes é isso, a gente tem a gente escolheu, a gente sonhou, às vezes a gente acha que é uma experiência boa para os filhos terem bichinho, e é boa, porque nos ensina a verdade. questão de relações, né? O Lucas nunca mais foi mordido, né? O filho, né? Uma vez mordeu a outra filha de nada, ele era implicante com a outra filha. Então, assim, eles têm as suas coisas, né? O que que o pessoal quer? Tem gente escrevendo. Ai, tá Hum. aqui. Oh, a Cissa tá aqui. Oi, Cissa, eu não vi que tu estavas aí. A Cissa é um cachorrinho um cachorrão que a gente tratou, ele teve câncer. Estou no meu luto pelo Dubão, dói demais. Um mix de sentimentos. E, Ah, eu me emociono. e é bem assim, né? Mas eu acho que eu quero Muita estar dizendo uma gratidão pela coisa. troca que tivemos durante 10 anos. Fomos muito felizes, muitas lembranças boas e saudade. Exatamente, é aí que a coisa reside, É né? isso aí. As Aham. lembranças É boas, uma experiência né? boa, né? É uma experiência. É para Que ser uma eles experiência trazem. boa, né? É exatamente isso. É. Porque senão a gente fica pensando. Só que todas as coisas, o viver é uma experiência que é para ser boa, mas nos traz inúmeros caminhos e surpresas né, que Não, não e são tão até boas. e viver isso, né? Uhum. Faz parte também, né? Da perda. De Faz sentir, parte. porque teve importância, né? Significa que teve importância. Então, Exatamente. lógico que as pessoas vão, né? Se não sentisse nada, também não, né? Qual é o sentido, né? Então, qual o sentido? Então, isso vai existir e não precisa ser uma coisa ruim. Eu acho que, Não, né? Teve mas essa a gente experiência, foi uma respeita. experiência vivida, Exatamente. Mas a gente respeita o luto. A gente tem, eu acho que às vezes as pessoas ainda têm um certo constrangimento, até de falar para as outras, parecem, ai, estou chorando pelo, sabe, pelo gato, pelo cachorro. aham, Não. Onde a gente investe afeto, a gente sofre é, com ausência, né? Agora, eu acho que às vezes tem essa situação, né? A gente tem lá um bichinho que está sofrendo, e a gente também precisa, né? Continuar cuidando até o final, digo, os adultos na relação somos nós, né? Então a gente tem que se encarregar de dar essa permissão que eles possam ir no tempo deles, né? Não adianta ficar verdade. pichando esses tempos, né? O cuidado, o atendimento, indispensável, nem pensar, mas tem um momento que a gente quer dar conta do que a gente não dá conta, né? As pessoas às vezes me perguntam, às vezes tem situações em que o bichinho não tem É, mais o que fazer, e às vezes me perguntam, né, em que momento, né, seria o caso de uma eutanásia, por exemplo, né, de aliviar o sofrimento. Então, eu tenho eu sei que tem colegas que eu atualmente não faço, né, uhum, mas isso, ele me ensinou muito, e agora mais uma vez me ensinando a ser forte. legal, é. Ai, que legal. E a gente Mas eu sempre digo assim que tem que. Eu acho que no momento que o bichinho ele tá sofrendo, uhum, ele não come, ele não exatamente. caminha, ele não tem mais vida. Eu acho que Tem muita fica autonomia. ele Aham. sofrendo e o dono sofrendo na volta, o tutor sofrendo na volta. Então e eu sempre digo, esse termo que tu usaste aí é uma coisa que eu sempre usei. Eu acho generoso aliviar o sofrimento, porque Exatamente. eles estão ali, né? Porque a gente cuidou deles até que talvez ele não fosse chegar até esse ponto, né? Talvez ele não fosse chegar até né? Viver esse tempo todo se a gente não cuidasse.
Aham, Então, eu acho que deixar sofrendo também, né? Que foi uma coisa que a gente levou até ali. aham. Então, eu acho que quando o sofrimento está demais para tanto para o tutor quanto para o animalzinho, eu acho que é generoso aliviar o Vou sofrimento. até vou trazer uma situação, compartilhar com vocês uma situação de trabalho Só com deixa eu ler pessoas. uma mensagem aqui. Ter um Aqui outro tem uma. animal é propiciar a um novo adotado carinho, amor, afeto e também um Exatamente. ato de generosidade para o animal, com certeza irá recompensar em dobro, triplo. Exatamente. Né? Obrigada, Carmen. Amigos queridos aparecendo, saudades, né? Né? Olha, eu acabo sendo desse time, eu sempre prometo que não vou adotar e adoto. Não, eu vou ter que tomar jeito, né? Tem que me tratar mais. Né? Então, assim, ó, mas eu me lembrei de uma situação, quando eu comecei a trabalhar com AIDS, a gente começou a trabalhar também com as crianças com HIV. Né? E uma colega pediatra, trabalhava com uma equipe, com um pediatra, um infectologista, né? Nos trouxe uma situação que me marcou muito, e sempre a gente terminava os cursos, a gente capacitava profissionais de saúde nessa área. Trabalhei muito com gestão de projetos, programas, né, em áreas de doenças mais assim. A gente estava sempre chorando, né? Porque eu sempre dizia que aquele bebê que adoecia, ou que coisa, não era um bebê dos outros, era nosso. Eu acho que a gente toma como sendo da gente. E tinha um menininho que já estava um pouquinho maior e que estava doente, e a mãe não largava dele, como a gente faz, né? A gente fica colado ali, não largava. Estava sempre junto. E ele pediu para a pediatra dele, que é essa colega, né? E o dia que a Carmencita nos contou, ele disse para ela: tira minha mãe daqui para eu poder morrer. Eu não quero que ela sofra. Então, assim, eu falo nisso e me emociono até hoje, porque a gente lidou com essa situação de que tu não quer deixar a tua mãe mal, tu não quer desagradar, e tu fica ali segurando, tá? Agora eu E me essa foi lembrei uma de um experiência colega, que mexeu, história forte. é uma história Eu me lembrei de forte. um colega, o Celso, ele, acho que ele nem trabalha mais, ele era mais antigo do que eu, e acho que ele não atua mais em clínica, mas eu me lembro dele dizer, quando ele, há muitos anos atrás, ele dizia assim, eu não faço eutanásia com o dono junto, Aham, porque o dono fica com pena. aham, E é impressionante porque parece que nem anestesia adianta. Eles isso, demoram para anestesiar, eles aham, demoram para ir, porque o tutor, quando o tutor tá junto, né? e Eu tu me sabe. lembro dele falar isso. E Eu claro me que é lembro dele. difícil, né? E eu acho que esse é um exercício. Hoje, né? A última eutanásia de bichinho que nós passamos foi o guri. Nós ficamos juntos agora, mas a gente já está preparado. E o que eu disse para Sim. ele, meu filho, vai em paz, sabe? Foi bom estar contigo. Eu sabia que ele estava sofrendo além da conta, né? Agora a gente, quando pensa assim, alguém nos pede, né? Eu não vou esquecer dessa experiência, né? Como eu perdi alguém que me perguntava, assim, eu trabalhei com pacientes oncológicos, trabalhei com pacientes com AIDS, então, num outro momento, né, uma mãe me dizendo, mas as minhas filhas vão lembrar de mim. A gente sempre lembra. O afeto não é esquecido, né? Que O afeto, ele legal. fica registrado. Às vezes a gente não lembra da pessoa, né? Porque não deu tempo, porque essas crianças eram muito pequenas, né? Eu sugeri até que ela quisesse escrever cartas, mas os outros mantêm essa memória, né? Por que a gente tem tantas fotos, quem tem filhos, até os 3 anos de idade? Porque eles não têm a memória. Nós somos a memória deles. Tá? Então, tudo isso nos marca, nos faz crescer, né? Eu acho que nos faz ficar mais afetivos e humanos, né? Os bichos nos ensinam muita coisa, mas eles também nos ensinam que o tempo deles a gente tem que respeitar, né? E é um desafio, né? É um desafio. Eu não ficava antes né, ao longo da vida, agora eu fico, mas eu fico com essa, tipo assim, né? Seguro na tua mão, né? Que é um pouco isso, né? Que a Uhum. gente acaba construindo, né? Às vezes a gente não tem que falar, mas a gente tem que estar em paz, né? Por mais que a nossa dor, às vezes a gente sai da nossa dor para entender que o outro é que está passando, é o momento dele, né? Então eu acho que Uhum.
a generosidade, ela passa por isso. Eles são tão generosos conosco, né? Nessa troca de relação, né? E de também conseguir não depositar tudo neles, porque fica pesado, né? Quando a gente faz isso nas nossas relações, elas tendem a ficar sufocantes também, né? Ficam pesados. Verdade. Né? O nosso tempo está terminando, infelizmente passou muito rápido. Nossa, foi maravilhoso, eu adorei. Tomara que tenha, que bom que a Cissa participou, ela que teve uma perda agora recente, não tinha visto que ela estava ali. E alguém tem alguma pergunta? A live daqui a pouco cai. Aí um monte de gente, coisa querida, gente mandando beijo, a gente vai encontrando. Eu agradeço. Eu vou aproveitar para agradecer muito, 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 Naidel, foi maravilhoso, adorei. Eu acho que todo mundo gostou. A live vai ficar gravada, tá, gente? Quem quiser assistir, quem quiser compartilhar também, se alguém tiver... Deixa eu ver, aqui tem um relato. Que bom ouvir esse tema, tem uma peluda de 14, é a Sandra, da Kelly. Por vezes tenho pensado que ela pode partir assim como chegou na nossa vida. Que vai ser dolorido, por isso é importante vivenciar o hoje, o agora, é isso aí. Gente, eu acho que isso fica como uma questão, sabe, principal. A gente tem que viver o hoje. O amanhã não sei, mas o hoje está agora na nossa mão, né? É verdade. Eu acho que é o básico, assim. As outras coisas a gente vai lidando e vai aprendendo, né? É isso aí. Então tá, gente. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Compartilhamos o amor pelos pets e é verdade. Outras atividades. Boa noite. Então gente. Tá. Boa noite, pessoal. Obrigada para todos que participaram, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar um relato depois ali na nosso perfil, fique à vontade. Tá? Um beijo grande, obrigado, Naidel, de novo. Beijo grande para ti também. Boa noite, tchau, gente. Foi ótimo. Boa noite, tchau, tchau.